Elias e Eliseu. Gente, a história desses dois homens é simplesmente fascinante. E olha, eles eram homens comuns. Antes de Deus fazer as maravilhas que fez, eles eram simples homens. O que eu acho interessantíssimo na história destes dois homens é que eles deixam uma mensagem clara. Você e eu podemos ser usados e ousados na mão de Deus de tal maneira que podemos fazer coisas extraordinárias. Vale a pena destacar que a ocasião em que eles estão vivendo favoreceu muito a eles, porque Deus precisava de homens na qualidade deles. Elias, o profeta ousado, conhecido como profeta do fogo, homem de fé e de coragem. De coragem, pastor? Sim, porque não é todo homem que tem a coragem de enfrentar um rei. E Acabe não era qualquer rei. Se você estudar a história dos reis de Israel, você verá que Acabe era um dos piores entre esses reis. Ele era mau. Ele tinha muitas maldades acumuladas na vida. Então alguém que não tem exército, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem nada, que não tem ninguém para chegar e dizer, como Elias disse, não haverá chuva, nem orvalho, nada de água nos próximos 3 anos, senão segundo a minha palavra. Em outras palavras, o que Elias estava dizendo, só vai chover quando eu mandar. É ousadia ou não é? E detalhe, Acabe não era o único perverso. Ele fazia dupla com a sua mulher, Jezabel. Gente, até hoje, quando falamos neste nome, é impossível não associar Jezabel ao pior tipo que uma mulher pode ser. Porque Jezabel não só corrompeu os profetas que cederam aos seus convites, como também ela é apresentada como uma mulher imoral, como uma mulher que perverteu o caminho que levava a Deus. E detalhe, Jezabel não perseguiu somente Elias. Aonde havia um profeta, ela fazia a proposta. Vem para minha mesa, eu te pago o valor X, ou eu te dou o que você está precisando muito. Se a pessoa dissesse não, morria o profeta, a mulher do profeta, os filhos dos profetas. Ela simplesmente aniquilava tudo associado a esse profeta. Jezabel e Acabe, eles eram o terror de Israel. E é nesse contexto que Deus levanta Elias e em seguida Eliseu. Estes dois homens provaram que um único homem na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus manda, vale mais do que um exército inteiro a serviço de um rei pagão. Acabe não podia ver nada que era dos outros, porque mesmo ele sendo o rei, e me diga, gente, o que um rei tem de necessidade? Mas existe uma história na Bíblia, que ele viu uma vinha de um homem chamado Nabote. Você sabe o que a Bíblia diz? Ele ofereceu a Nabote várias outras vinhas no lugar da dele.
Aí a pergunta, o cara não queria, não era uma vinha? Então por que ele não fica com a dele, ou com as que ele possuía? Na verdade, ele queria a de Nabote, porque estava muito próximo da casa dele. E a Bíblia diz que aquela vinha tão bela, aquele lugar tão bem cuidado, ele queria para fazer uma horta. Tem gente que não pensa mesmo. A Bíblia diz que Jezabel mandou executar Nabote. E por causa da execução desse homem injusto, o profeta Elias veio ao encontro de Acabe e disse: Acabe estava vendo a vinha, arrancando as vinhas, tirando tudo e preparando o lugar para poder fazer uma horta, e o Senhor disse: vai até Acabe e profetiza. Quando Acabe viu a Elias, disse: já me achastes inimigo meu? Trouxestes alguma mensagem? E Elias disse: achei-te. Achei-te porque tu não cessa de fazer o mal, juntamente com a tua mulher Jezabel. Fique sabendo que nos lugares aonde os cachorros, os cães, lamberam o sangue de Nabote, que foi apedrejado injustamente, a mando de Jezabel, para que você tomasse a vinha dele por meio de sangue, lá os cães lamberão também o teu sangue, e a Jezabel, tua mulher, ela vai ser comida pelos cachorros. Não haverá nada a não ser ossos, e não será sepultada. Gente, não deu outra. A Bíblia diz que aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberam o sangue de Acabe. A Escritura diz que quando Jeú vinha cavalgando em direção de Israel, chegando em Samaria, em uma das cidades de Israel, quando ele veio num galope, Jezabel foi no espelho, se maquiou, se aprontou, tentando seduzir Jeú, mas ele chegou aonde ele estava, numa janela, e de lá ele gritou, olhando para cima: quem é comigo? E quem é com o Senhor? Um eunuco levantou as mãos e disse: graças a Deus, alguém para falar alguma coisa em nome do Senhor. Alguém levanta a mão e diz: eu sou com você. E Jeú diz: então lance a Jezabel daí de cima a baixo. Ela caiu daquele lugar alto e Jeú passou por cima dela com o carro, e os cães vieram e comeram essa mulher. Olha que fim trágico. Olha que tristeza. Por isso eu digo, cuidado com a maldade. Não devemos praticá-la, porque o mal atrai o mal. E quem pratica a maldade não vai ficar impune. Devemos nos arrepender e pedir perdão de todas as coisas erradas ou maldosas que nós tivermos feito, para ter o favor de Deus e não acontecer nada pior nas nossas vidas. Nossas ações são como sementes, portanto, vamos semear o bem, fazendo o que é certo, agradando ao nosso Deus, e que sejamos como Elias e Eliseu, cheios do poder de Deus. Deus te abençoe.